A produção de milho, soja, soio, esses cereais importantíssimos aí, até mesmo para servir de alimento para animais. Assim, a produção de alimentos no mundo inteiro, ela depende de uma condição climática. Vamos imaginar que essa condição climática muda. A mudança da condição climática pode fazer faltar alimento para o mundo inteiro. As pessoas acham que queimar a Amazônia vai liberar mais área para plantar e vai ter mais alimento. É o contrário, a gente está desertificando o planeta. A gente está destruindo a nossa casa. Olha, estamos numa situação que vamos começar a ter uma coisa, Daphne, que chama-se linha de corte. O quê? Destruindo o planeta a um certo ponto em que pessoas que têm determinada profissão ainda são úteis. A linha de corte é pessoas com renda menor do que isso, com determinadas profissões que não são mais úteis, vão ser simplesmente deixadas para morrer na situação desértica. Porque imagine você a seguinte situação. A gente modifica o clima do planeta, a gente reduz para 5% da produção atual a produção de alimentos. E olha, pessoal, isso são pesquisas. Eu sou engenheiro ambiental. Durante meu curso, eu estudei isso o tempo todo. São pesquisas que mostram que uma alteração de 0,5 grau no clima modifica completamente a condição de plantio de vários gêneros alimentícios. A gente modifica a condição climática, o planeta para de produzir alimentos. E o que vai acontecer? Vocês acham que vai ter comida para todo mundo se a gente cai a produção de alimentos? Não! São exatamente as pessoas que acreditam na mamadeira erótica, que são as menos produtivas, as com menor capacidade intelectual, que vão estar na linha de corte. Daphne, o que eu estou querendo dizer é muito simples. São os eleitores do Bolsonaro, exatamente porque são os mais facilmente manipuláveis, que serão os primeiros a pagar por essa falta de alimento promovida pela destruição da Amazônia. E o que mais me desespera é imaginar que quando você tenta falar com o fanático eleitor do Bolsonaro, que o Brasil está sendo destruído, que isso pode destruir o mundo inteiro, a resposta que ele dá para você é: Deus está no controle. Jesus sabe o que faz. Gente, Deus não está no controle. No momento que o brasileiro deixou de ouvir a Bíblia e o Evangelho para ouvir os pastores, o brasileiro se assumiu o anticristo. Então, esse fanatismo de que está nas mãos de Deus, Deus vai providenciar, não se preocupe porque Deus está no controle, esse fanatismo pode colocar o planeta em dificuldade. E aí eu emendo para responder o que a pessoa perguntou, essa questão de uma intervenção internacional. Isso é uma coisa muito complicada, imaginar a possibilidade de uma intervenção. É uma coisa que demora anos. E hoje nós temos um processo de destruição da Amazônia em tempo recorde. Essa destruição da Amazônia em tempo recorde para liberar os terrenos para agricultura e mineração pode acontecer antes de que o Brasil realmente tenha uma intervenção internacional. E eu falo mais. A intervenção internacional, ela começa por embargos. Alguém aí acha que o Bolsonaro se preocupa com embargos? Os embargos podem refletir no povo brasileiro. E se de uma hora para outra os países ao redor do mundo param de vender remédios para o Brasil, param de vender produtos para o Brasil, sabe o que vai acontecer na base de apoio do Bolsonaro? Os fanáticos vão falar: Jesus decidiu assim. Ou seja, o nosso problema é que as pessoas não estão se movimentando para tirar o problema do poder, porque elas acham que Deus decidiu assim. Antes de colocar o Bolsonaro no poder, infelizmente, várias instituições falsas que se colocam como instituições religiosas colocaram, com perdão da palavra, merda na cabeça de milhões de brasileiros. E agora, para tirar o Bolsonaro do poder, a gente precisa, antes de tirar a merda que está na cabeça desse povo, e fazer esse povo voltar a usar o cérebro, porque a merda ocupou o lugar do cérebro. Esse é o grande problema, porque a gente precisa de mobilização, e mobilização realmente grande e em tempo recorde para tirar esse cara do poder, porque a Amazônia está sendo destruída a passos gigantescos. Eu imagino que o Bolsonaro, a finalidade de tudo isso é liberar a Amazônia pros seus patrocinadores. É porque as pessoas pensam em nações. Olha, o Bolsonaro, ele não foi eleito pelos Estados Unidos. O Bolsonaro foi eleito... O Léo Atucci gosta muito de falar o Trump, porque é muito mais fácil a gente falar o Trump, porque o Trump é uma personalidade que representa os Estados Unidos. Mas o Bolsonaro não está governando
pro-Trump e nem para a sociedade americana. O Bolsonaro governa para grandes banqueiros e grandes empresários americanos. Existe um conflito de interesses entre os empresários americanos e, obviamente, os Estados Unidos. Se a Amazônia for declarada um território internacional, sai dos interesses desses empresários. Esses empresários querem a Amazônia sendo, obviamente, de um país facilmente controlável, ou seja, esses empresários que querem comprar essas terras na Amazônia, eles querem a Amazônia sendo do Brasil, propriedade privada deles, e o Bolsonaro ou qualquer outro fantoche no poder governando conforme os interesses deles. Se a Amazônia se torna um patrimônio da humanidade, é importante lembrar que a Amazônia é aquilo que sobrar da queimada. A Amazônia não é a terra, a Amazônia é uma floresta, e essa floresta tem uma biodiversidade muito grande, uma função muito grande para o planeta. Então, quando a gente fala Amazônia, e a gente fala da Amazônia que está sendo negociada no mercado internacional e que pode se tornar patrimônio da humanidade, a gente fala de uma coisa que está acabando. A gente fala de uma coisa que está sendo queimada, o que significa que quando isso vier a acontecer, pode não existir mais a Amazônia, pode existir o território amazônico, o deserto amazônico, mas o que é patrimônio da humanidade é a floresta amazônica. Isso nos livros de história dos Estados Unidos. Não, a floresta amazônica, antes da derrubada da Dilma, ela era um patrimônio do Brasil, um patrimônio genético, biológico e de biodiversidade gigantesca do Brasil, que sempre teve, sim, o seu problema de devastação, mas em um nível muito menor do que esse que acontece hoje. A gente tem um gráfico que mostra que o Bolsonaro conseguiu aumentar a devastação da Amazônia a um nível maior que o Lula conseguiu aumentar o PIB brasileiro, ou seja, é um gráfico praticamente como uma parede, né? Foi assim praticamente agora nessa reta final. Precisamos lembrar que a Amazônia está sendo destruída em tempo recorde, o que significa que, se não agirmos agora, não existirá mais Amazônia, existirá uma terra.